O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que quer negociar com todo mundo em tom conciliatório em evento com o presidente do Chile, Gabriel Boric. No entanto, diferente do tom, o Brasil segue estreitando as relações comerciais com a China, que após o tarifaço do Trump mostra ter ainda mais interesse nos produtos brasileiros, para desespero dos produtores dos Estados Unidos. Não disseram viva Trump? Eu acho que não. Vamos saber mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Bora lá. Boa tarde, Dai. Então o Lula tá dizendo assim, não, vai assim, nós é amigo de todo mundo e tal, tudo mais, mas assim, falando isso com o bracinho no ombro da China, assim. Pois é, boa tarde, doutora Ana, boa tarde, pessoal. E sim, né, o Lula tá, eu sou amigo de todo mundo, eu quero fazer negócios com todo mundo. O discurso foi bem interessante ao lado do presidente do Chile, mas assim, ao mesmo tempo que eu sou o amigo de todo mundo, é interessante lembrar que na semana anterior, na semana passada, a gente já teve um encontro aqui no Brasil com líderes de outros países, e dentre um deles justamente o lideranças da China, solicitando ali um aumento de exportação de alguns produtos, dentre eles a soja, que é justamente o que preocupa os Estados Unidos, porque a China é um dos maiores compradores de soja, da soja americana, estadunidense. Então, assim, quero um negócio com todo mundo, mas eu vou me beneficiar se continuar com esse processo de tarifação. E a gente também vai começar outras ofensivas. O Lula, ele, ao mesmo tempo que ele segue com o discurso apaziguador, porque, logicamente, o Lula não está querendo uma briga com ninguém nesse momento, o Lula Especialmente não com os Estados Unidos, né? Exatamente. E o Lula do Novo Testamento, ele vai seguir, ele precisa desse ar conciliatório para a gestão dele, só que ao mesmo passo, ele não ficou parado diante de tudo que está acontecendo. Então, vale a pena a gente dizer, olha, o Brasil está também acelerado em um outro ponto, tá? Ele também não deixou de falar da soberania do Brasil, ele deu umas alfinetadas do tipo, o Brasil não está disputando com ninguém, não vai disputar com nenhum país da América Latina, o Brasil é grande. Ele foi dando essas alfinetadinhas ao longo do processo. Eu vou te pedir, Ana, por favor, para trazer esse discurso do Lula. Foi bem interessante para a gente analisar. Bora lá. Nós precisamos descobrir que na hora que você tem um presidente da República de um país importante como os Estados Unidos, que resolve estabelecer a discussão, sabe, favorável a uma política protecionista, contrário a tudo que foi falado para nós desde os anos 80, a globalização, o livre comércio, ou seja, todo mundo só falava em livre comércio e globalização, e de repente nada disso vale a pena, e o que vale a pena é o seguinte, é o protecionismo. Você não quer guerra fria, eu não quero guerra fria. Eu não quero fazer opção entre Estados Unidos ou China. Eu quero ter relações com os Estados Unidos, quero ter relação com a China. Eu não quero ter preferência sobre um sobre outro. Quem tem que ter preferência são os meus empresários, que querem negociar, os teus empresários. Mas eu não, eu quero negociar com todo mundo. Eu quero vender e comprar, vender e comprar, vender e comprar, fazer parceria. É isso que eu queria que você levasse daqui do Brasil. O Brasil tem um papel, pelo tamanho que tem, pela importância econômica que tem, de ser um país indutor. Eu digo sempre, a palavra não é correta, generosa, mas eu digo que o Brasil tem que ser generoso. O Brasil não pode disputar cargo com os nossos irmãos da América Latina. Um cargozinho não é o Brasil quer. Um cargozinho... Então, o Brasil não tem que disputar. O Brasil por si só já é grande. O Brasil não precisa dessa disputa. O Brasil precisa apoiar que as coisas sejam feitas pelas melhores pessoas possíveis. Por isso, você está convidado a vir para os BRICS aqui em julho desse ano. Acho que você deveria rapidinho, para segurar um pouquinho. Olha só, tá? Ele já começa assim, o Brasil por si só já é grande, mas olha, você está convidado para vir para o BRICS e também ir para a China. Né? China, agora na reunião com a CELAC. Vamos tentar ver se a gente consegue, com a amizade do Celso na China, conseguir que você tenha uma bilateral com o Xi Jinping para você mostrar, sabe,
que um país não é grande por causa da sua extensão territorial. O país é grande pelo dinamismo da sua política, da sua cultura, do seu povo. E o Chile tem muito de grandeza. Você sabe que o Brasil é eternamente grato ao Chile por tudo que o Chile fez aos brasileiros perseguidos pelo regime autoritário em 1964. Isso aí. Pois é, e ele seguiu bem nessa linha, né? Uma linha ali, paz e amor, mas umas alfinetadas que quem catou, catou. Interessante, inclusive, isso aí eu descobri por causa desse corte, tá? Que o Chile foi o primeiro país sul-americano a iniciar relações com a China. A diplomacia entre o Chile e a China é uma diplomacia, e vamos dizer que antiga na América Latina, foi o primeiro país que fez essa relação. Inclusive, em 2005, a China assinou com o Chile o seu primeiro tratado ali na América Latina, que foi essa época que aconteceu essa transação, essa negociação. Então, é interessante, é bem anterior ao Brasil, mas atualmente sabemos a potência que o Brasil é, e o Lula não deixou isso baixo, né? Ele fez questão de pontuar, inclusive no começo do ano passado, foi no começo do ano passado, houve uma grande comitiva, que foi inclusive criticada por muita gente, de brasileiros que estiveram na China para vários negócios, inclusive trazer a BYD, né, que é uma empresa chinesa de carros elétricos para o Brasil. Essa empresa, inclusive, foi investigada aí por trabalho, inclusive, análogo à escravidão. Eu estou falando muito, inclusive, porque eu vou lembrando das coisas. A China, a relação comercial da China e do Brasil é uma relação que a gente também precisa olhar com certo cuidado, porque alguém explora alguém, e muitas vezes o Brasil não sai ganhando nessas relações. No entanto, também não está ganhando com os Estados Unidos. Então, o que o Lula fala é bem interessante, porque ele entende exatamente o que está acontecendo. Ele quer negociar com todo mundo, porque quem pagar mais leva. A relação que for melhor naquele momento vai ser benéfica para todos os brasileiros. Não é interessante a gente ficar também refém apenas de um país. E é exatamente esse o ponto que o Trump ele perde, porque ele realmente acreditou que os Estados Unidos seria soberano em relação a tudo que fosse acontecer, que ele poderia taxar com 245% qualquer país, que nada aconteceria. Não é assim. Inclusive, né, vai ter um corte sobre isso, mas ele recuou hoje de uma forma assim, errei, fui moleque, perdão, fui Neymar. Porque ele disse, olha, realmente não vai ter taxação de mais de 145%, não vai ter. Ele precisou pedir arrego, né? Mas só que assim, vou te pedir, Ana, para trazer um outro vídeo, para que já é da semana passada, para a gente mostrar que desde que começou também essas questões dos tarifaços do Trump, a gente teve uma ofensiva já, que foi a China começando a tentar estreitar ainda mais esses laços com o Brasil. Bora lá. Começa com economia, falando principalmente dos efeitos do tarifaço de Donald Trump. O Brasil discute, neste momento, aqui em Brasília, com a China e a Índia, a adoção de protocolos de mercado que ampliem o comércio agropecuário. Os encontros promovidos aqui na capital federal ocorrem em meio ao tarifaço de Donald Trump e às vésperas da reunião dos BRICS em julho. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, tem se reunido nos últimos dias com representantes dos governos da Índia, Rússia, Irã e Emirados Árabes. E na próxima terça-feira está programada uma visita aqui ao Brasil de autoridades do GACC. É o Departamento Alfandegário Chinês, responsável pelas regras de importação. Vocês lembram, quando a China parou de comprar a carne brasileira porque tinha febre aftosa? Foi o GACC quem justamente primeiro proibiu e depois autorizou a entrada da carne brasileira na China. Eu conversei com o ministro Carlos Fávaro. O que ele me disse a respeito dessas conversas, abre aspas. Não deixa de estar presente, claro, a pauta de ampliação de mercado e superar os desafios do momento tarifário dos Estados Unidos. E estamos tratando isso como uma oportunidade para o Brasil. Fecha aspas. Em meio a uma escalada do tarifaço, a China acelerou a compra da soja brasileira. A gente noticiou aqui no Bastidores CNN que na última semana o país asiático fez uma compra de cerca de 2,4 milhões de toneladas. Atualmente, a China representa 75% da exportação da soja brasileira. O mercado brasileiro aposta em um aumento para pelo menos 80%. Por quê? Porque a soja é justamente a principal commodity exportada pelos Estados Unidos para a China, o que tem preocupado e muito o agronegócio americano,
que diz que pode quebrar com os tarifaços à China feito por Donald Trump. Oh. Desculpa, gente, mas é interessante para a gente essa relação, de fato. E aí, uma coisa, tá? O Fávaro, nas últimas semanas, que é o nosso ministro da Agricultura, ele teve reuniões com representantes do governo da Índia, como foi dito na matéria, mas também da Rússia, do Irã e dos Emirados Árabes. Não está sendo pouco o trabalho que o Lula está dando, justamente às vésperas do BRICS, né? Porque o BRICS já está ali na porta. Vai ser em julho aqui no Brasil e a gente tem, né, uma líder do banco, que é a Dilma, que vem aí na linha de frente também fortalecendo essas relações com o Brasil. O que os ministros brasileiros também dizem é que esse aumento é algo muito natural, só que esse aumento está acontecendo nos últimos dias, justamente em relação, depois do tarifaço do Trump. Então, olha, esse natural em um aumento de 5% nas exportações de soja, que a gente está vendo que é uma representação de milhões de toneladas, algo muito interessante, né? Não é por acaso que está acontecendo isso, por mais que o Lula siga com esse pensamento de estadista, um pensamento de relações diplomáticas e gentis. E aí, só um detalhe, tá? Eu estava procurando aí sobre essa relação também com a Índia, e existe desde 2024, desde maio de 2024, existem conversas que estão sendo feitas com esses países, pensando aí em diminuir a distância comercial, em diminuir e fazer parcerias comerciais, e isso já vem acontecendo. E aí também é interessante pensar que parceiros do BRICS e atores centrais do Sul Global, isso é nota do governo, do Ministério das Economias, os dois países buscam uma relação amigável depois de 76 anos de relações diplomáticas, relações econômicas amigáveis depois de 76 anos de relações diplomáticas. Então, ambos os países começam aquela ideia de flerte, né, de gerar nota, de gerar fotos, para depois, em algum momento, assinar um contrato que seja de fato significativo. Então, tudo isso que a gente tem é perder o Trump, de fato, porque ele não é tão grande quanto ele achou que ele seria, e ele vai perder, vai continuar perdendo economicamente, se ele continuar com essa dinâmica de tarifaço. Ele já percebeu isso, né? Muito bom, Daiane. Acho que o que o Trump imaginou era que ele poderia fazer uma estratégia bullying, né, com o resto do mundo e apertar todo mundo e ameaçar todo mundo, e todo mundo se adaptaria à pressão que os Estados Unidos estavam exercendo. Claro, porque na cabeça dele os Estados Unidos são o grande protagonista do mundo. Só que essa história já mudou, né? Ela já está em vias de mudança, e ao fazer esse tipo de ação translocada, assim, tarifa para lá, tarifa para cá, tarifa para os pinguins, tarifa para todo mundo, o que ele criou, na verdade, foi uma oportunidade para o resto do mundo se reorganizar. Opa, peraí, então vamos se adaptar aqui. Realmente, o resto do mundo se adaptou, mas não se adaptou para os Estados Unidos, para os interesses dos Estados Unidos, mas sim para os próprios interesses. Porque o que não passa na cabeça eu ia dizer, o que não passa na cabeça do narcisista é que existam outras pessoas, entende? E é mais ou menos isso, assim, não passa na cabeça do grande protagonista do mundo, Donald Trump, que os outros países tenham agência e tenham capacidade de lutar pelos seus interesses também, né? E essa está sendo a grande e feliz surpresa disso, né? Feliz para a gente, triste para eles, né? Queria trazer os comentários do chat aqui. Eu tô plenamente com o John Lennon aqui sobre o posicionamento do Lula, né? Sou amigo do pessoal, mas não sou idiota. Que é basicamente isso, né? E aí tem uma questão aqui que Low Profile tá colocando, que acho que tem a ver com isso, que a gente tem que tomar cuidado para não deixar de ser quintal de um e ir para o outro. A gente precisa ter autonomia. Por enquanto, pelo menos de onde eu tô vendo, assim, me parece que o Brasil tá conseguindo manter uma dignidade nisso. Não tá tipo, China, maravilhosa China, novo chefinho e tal. A gente tá mantendo alguma dignidade nessas negociações aí, até mesmo, né, por ficar nessa postura, assim, olha,
não vou brigar com ninguém, isso também preserva, né, preserva a gente. E por fim, o Lucas estava aqui nessa mesma toada também, né? A ideia do Trump é dividir para conquistar. Ele sabe que sozinho nenhum país pode ir com os Estados Unidos, mas unidos, nós do BRICS já superamos eles. Exatamente. Luana, sobre essa questão da soberania brasileira, tem um ponto que é interessante, tá? Ano passado, como eu falei, foi uma grande comitiva brasileira à China. E esse ano, né, há alguns dias, foram representantes chineses que vieram para cá. Acho que isso já dá um indicativo, quem está procurando quem que aumenta essa relação, como os indianos também, porque em 2022, a Índia, as relações, né, as transações da Índia com o Brasil deram cerca de 77 bilhões. E a gente está esperando aí, segundo os economistas, um aumento de pelo menos 20% a 30% a partir dos próximos anos com os acordos fechados. Então, a gente está falando realmente de muito dinheiro, e são esses representantes que estão vindo até o Brasil. Isso mostra a importância do Brasil, que voltou a ter essa relevância no cenário mundial, diferente do que foram os 4 anos com o Bolsonaro, que ninguém queria falar com a gente. É verdade, é verdade. Tem isso também, o fato da gente estar num momento em que o Brasil voltou a existir no cenário mundial, né? Voltou a ter essa capacidade, possibilidade de dialogar, de negociar, de propor, então a gente saiu também de uma sinuca, né? Espero que não entre mais, mas isso é assunto para outro corte. Ficamos por aqui. Ficamos, Ana. Vamos lá, chat, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.